Salmo capítulo 89, versículo 11. Amém? O texto diz assim: Teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tudo pertence ao Senhor. Pai, nós não somos donos de nada nesse mundo, e tudo que foi criado aqui, o Senhor ainda nos deu liberdade de cuidar para o Senhor. Pai, nós pedimos diante do Senhor a tua graça. Use-me para a honra e glória do Senhor, que teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, de falar aos nossos corações como igreja, como o Senhor já falou ao meu coração como cristão, como filho do Senhor. Pai, o Senhor tem falado sim a esta igreja sobre a mordomia cristã. Muito mais vamos aprender este mês, mas peço que o Senhor nos capacite mais do que isso, termos o prazer sim, ó Pai, de sermos mordomos fiéis ao Senhor. Abençoe a tua palavra, abençoe a tua igreja, no nome de Cristo Jesus oramos, amém. Podeis sentar, irmãos. Mordomos ou donos? Ser mordomo de Cristo, ser servos do Senhor como mordomos, é tarefa facilmente que todos nós nos colocamos em dizer: eu sou o mordomo do Senhor, eu sou mordomo da obra do Senhor. Há aqueles que nem sequer se colocam como mordomos, nem sequer se intitulam por tanta convicção de que são donos daquilo que o Senhor confia em suas mãos. E dono significa aquele que manda, aquele que observa, aquele que cobra, espera ou exige o que será feito como ele quer que seja feito. Mordomo, aquele que obedece, governa sobre a direção de outro, segue instruções, faz-se sujeitar ao dono, cuida como sendo seu. O que nós temos sido? Mordomos ou donos da obra de Deus e do que Deus tem nos confiado? Às vezes nós pensamos em mordomia apenas na casa de Deus e na nossa casa. Ser mordomos de tudo que o Senhor nos confia. O que nos impede, irmãos, de sermos mordomos de fato é a falta de reconhecimento de quem de fato é real dono de todas as coisas. Isso nos impede de conseguirmos ser mordomos porque não reconhecemos o senhorio de Cristo como dono de todas as coisas que estão diante de nós para ser cuidado, porque o Senhor Deus deixou diante de nós a ser cuidados. O que muitos, por convicções, não aceitam e nem pretendem aceitar em razão de sua ignorância. Mas por onde, irmãos, podemos começar a entender tudo isso? Por onde podemos começar a entender o senhorio de Cristo? O que a Bíblia diz de fato sobre o senhorio de Cristo e sobre a nossa mordomia cristã? Temos então aprendido sim, como eu disse na oração, é um mês que nós temos aprendido já sobre mordomia e vamos aprender muito sobre mordomia. E é claro, não podemos dizer que é novidade para nós. Às vezes, irmãos, não nos falta aprender sobre mordomia, mas lembrar a nossa responsabilidade como mordomos de Cristo, administradores dos bens de outrem. E esse outro é o nosso Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Observando a palavra de Deus, vamos perceber do que de fato nós somos mordomos, ou se realmente temos agido como unicamente dono de tudo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Vamos entender um pouco do que a Bíblia diz sobre mordomo. Em primeiro lugar, mordomo, como entender isso? Veja Colossenses capítulo 1, versículo 16. Veja o que diz o texto. Porque por ele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, quer visíveis, quer invisíveis. Sejam tronos, domínios, principados ou potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Irmãos, nada do que você já alcançou nessa vida foi criado por você. Nada do que você alcançou nessa vida foi alcançado por você próprio. Tudo neste mundo, desde o primeiro texto que eu li, já diz que tudo pertence a Deus. O Senhor Deus é dono de todas as coisas. Nós somos apenas servos.
Nós fomos colocados como mordomos das coisas que pertencem a Ele. E Colossenses deixa claro que todas as coisas foram criadas sim por Ele. Todas as coisas permanecem por Ele. E todas as coisas surgirão, acontecerão e permanecerão por Ele, mas para Ele também. A sua própria vida, a minha vida deve ser usada unicamente para Ele, porque é por Ele que essa vida é sustentada. Se nós entendermos que todas as coisas pertencem ao Senhor Deus, nós vamos conseguir entender como começar a sermos mordomos do Senhor Deus em nossa própria vida pessoal. Ser mordomo do Senhor Deus não é pensar apenas em um único ministério que o Senhor te confia na igreja. Ser mordomo do Senhor Deus começa em como você vive para esse Deus que é dono da sua própria vida. Ele, tudo Ele, nada sem Ele. Então, letra A, mordomos, como entender isso? Entenda que Ele, tudo Ele, nada sem Ele. João capítulo 1, versículo 3 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, Cristo em toda a esfera da criação estava presente. Esse mesmo Cristo que carregou essa madeira pesada, esse mesmo Cristo que derramou o seu sangue por você, este mesmo Cristo que um dia teve que olhar para o Senhor Deus e tomar a decisão: eu quero continuar a obra da salvação. É esse mesmo Cristo que estava lá no início e não precisava morrer por você, porque Ele era perfeito. Mas por causa da graça, por causa do amor dEle, Ele morreu por você e por mim. Mas tudo é dEle, é Ele e é para Ele e através dEle. Crer no que a Bíblia diz a respeito da criação, da grandeza do universo, da subsistência do universo, e assumir que os céus declaram a glória de Deus. É o começo, irmãos, para entender que o senhorio de Cristo, Ele é real. Ele é real e está acima de tudo para que nós possamos ser mordomos de Cristo. É entender que os céus declaram a glória de Deus, é entender que esse mundo, tudo que foi criado não pertence a você, não pertence a mim, mas sim ao Senhor Deus. Nós vamos começar a entender o senhorio de Cristo. Aonde está o Senhor Jesus Cristo na minha vida? Letra B, aceitar Cristo como Senhor. É fácil querermos aceitar ao Senhor como Salvador. Mas e como Senhor? Aquele que manda, aquele que escolhe como eu devo viver, aquele que escolhe as decisões, mas não era isso que eu queria. Não importa o que eu queria, o que o Senhor quer de mim. Irmãos, o Senhor deixa uma palavra completa, perfeita, porque Ele é completo e perfeito, para conduzir minha e sua vida na direção correta. O Senhor deixa tudo o que você e eu precisamos para vivermos para a glória de Deus. Mas veja o que Mateus 6, versículo 33 diz, muitos já conhecem de cor, mas vamos meditar novamente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Wesley, eu conheço tanto esse versículo. A pergunta é: eu vivo tanto esse versículo? Não, irmãos, nós não vivemos tanto esse versículo como nós conhecemos. O que nos desanima diante de circunstância é não lembrar desse versículo na prática, nos passos que damos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Wesley, mesmo diante de tal tropeço, sim, mesmo diante de tal tropeço, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é justo? Diante de Deus, sim. Diante dos homens, não. Isso é certo? Diante de Deus, sim. Diante dos homens, não. Mas não combina com a minha vontade. Não tem problema, não é a sua vontade, é importante. A vontade do Senhor é a maior importância na vida do servo do Senhor. Salmo 127, eu amo esse capítulo também. Aliás, eu amo a Bíblia inteira, não consigo cumprir toda ela, mas amo toda ela. Mas pensa em Salmo 127. Irmãos, esse capítulo por inteiro tem falado ao meu coração há alguns meses. Claramente ele deixa a nós o entendimento que todo esforço que você fizer na sua vida será inútil por você mesmo, se nós não tivermos ao Senhor como aquele que edifica a nossa casa. Se o Senhor não estiver cuidando do nosso lar,
Se o Senhor não estiver zelando por nossa saúde, inútil vos será acordar de madrugada, trabalhar, repousar tarde. Inútil vos será esforçar como nós temos esforçado. Inútil será vigiar nossa própria casa, ter um monte de sistema de segurança. Inútil nos será saber demais sobre a vida e não entender nada sobre ela. Nossa, mas eu sou formado em 5 faculdades. Não importa, se não há sabedoria de Deus, é inútil. Irmãos, se nós não tivermos diante de nós o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, se nós não tivermos a liderança do nosso Senhor Deus, o senhorio de Cristo, tudo se torna inútil. Letra C, Deus é o legítimo dono de todas as coisas. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. De quem que é a terra? Do Senhor. Sua plenitude, sua totalidade, tudo que está nessa terra é do Senhor. O mundo e aqueles que nele habitam. Irmãos, todos vocês e eu estamos no mundo. As pessoas que não acreditam em Deus estão no mundo. Tudo pertence a esse mesmo Deus. Ainda que nós não concordamos com isso, pertence a Ele. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 também diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Qualquer coisa que apareça na televisão, ainda espaços, lugares que você não conhece, irmãos, tem um dono. Isso deve ser cuidado por alguém. E esse dono é o mesmo dono que você olha aquela planta na sua casa que está tão bonita, o dono é o mesmo. Aquele mesmo dono que cuida da minha saúde e da sua, é o mesmo dono de todas as coisas. Qual é a nossa dificuldade de encontrar esse dono, irmãos? O nosso problema é pensar que nós somos os donos. As decisões dependem de nós. Nós temos domínio porque temos conhecimento. Eu tenho experiência em tal circunstância. Eu tenho conhecimento sobre tal tema. Eu sou dono das minhas decisões. Das decisões sim, das consequências também. Mas Deus é dono sobre todas as coisas. Letra D, quanto de você tem sido entregue ao dono real de todas as coisas? Quanto de mim eu tenho entregue ao dono real de todas as coisas? Quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, na faculdade, o que eu tenho dado de mim para Deus? O que eu tenho entregue para Deus usar na minha vida, na igreja, não, irmãos? Também, mas não principalmente, é lá fora que nós vamos mostrar quem são os crentes que nós somos. É lá fora que nós vamos mostrar quem é o Deus que nós servimos. É lá fora que nós somos assistidos pelo tipo de vida que vivemos. Aqui é fácil, aqui nós estamos ouvindo lindas mensagens cantadas, nós estamos vendo peças, cenas, coisas tão maravilhosas que você nem sequer deseja sair daqui. Mas lá fora nós temos que enfrentar a realidade do pecado, que aqui também é uma realidade. Lá fora nós temos que enfrentar pessoas que não acreditam no Deus que você acredita. Lá fora você vai ser questionado, vale a pena servir ao seu Deus? E de repente, por falta de convicção ou coragem, você fica sem respostas. Irmãos, vale a pena sim. 1 Timóteo 6, versículo 10, diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, pessoas têm perdido seus testemunhos por causa de dinheiro. Pessoas têm perdido seu testemunho por causa de ambições, por causa de poder, para alcançar aquilo que está acima do que eu já sou. Nada vale neste mundo se você tentar estar acima de Deus. Nada que eu busque por minhas próprias forças tem tal importância, se não for na dependência desse Deus. Irmãos, não crie seus filhos primeiro. Wesley, não crie seus filhos primeiro, para depois servir a Deus melhor. Wesley, você, irmãos, nós não vamos terminar nossas faculdades para depois servir ao Senhor primeiro. Não vamos comprar nossa casa, comprar nosso carro novo, não vamos ganhar primeiro o salário almejado para depois servir melhor ao Senhor, irmãos. Não vale a pena.
e você não conhece o dia de amanhã. O texto que lemos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que nos esforçamos tanto para projetos pessoais, irmãos? Por que eu dou meu sangue em prol de um projeto pessoal? Por que eu consigo ficar até de madrugada estudando para uma prova, cortando os meus feriados de descanso para estudar, para trabalhar, fazer horas extras? Por que eu paro o meu feriado para dar uma faxina na minha casa, porque amanhã eu quero fazer uma festa e vou me cansar para isso? Por que eu me esforço tanto, irmãos, em prol da minha própria vontade, e não consigo dar um pouquinho mais de esforço em prol da vontade do Senhor Deus? Irmãos, isso é má mordomia cristã. A sua vida não pertence a você, Wesley, a sua vida não pertence a você. Se esforce para Deus como esforce para você. Semana passada eu tive uma experiência com meu filho, que ele disse: pai, nós vamos de novo para a igreja? Vamos, filho, na programação dos surdos. Um dia que foi maravilhoso, e aquele dia como Deus falou ao meu coração. Aquele dia, irmãos, o pastor Carlos nos mostrou imagens em que nós vimos surdos que foram salvos e estão no mundo. Foram salvos não, aceitaram a Cristo, fizeram uma decisão. Se é real ou não, Deus o sabe. Aquele dia nós vimos surdos que já estão mortos, alguns com convicção de ser salvos. Aquele dia nós vimos imagem de surdos que o casamento foram destruídos. Aquelas imagens nós vimos surdos que disseram: eu não quero ouvir a voz de Deus. Irmãos, é triste você olhar pessoas que estiveram ao pé da cruz para ser salvos e simplesmente falaram: não quero. Cuspiram a Cristo como aquele dia que Cristo foi cuspido na cruz. Não somente surdos, irmão, às vezes nós fazemos o mesmo. Nós simplesmente olhamos: não me serve. Não falamos isso com a nossa boca, mas com nossas atitudes. No Velho Testamento há um texto que diz que com a sua boca adoram, falam bonitinho sobre mim, mas com as suas atitudes me negam. Irmãos, essa tem sido a realidade de muitos de nós. E às vezes, todos nós em algum momento fazemos o mesmo. Quando nós deixamos a carne nos liderar. Lucas capítulo 16, versículo 13 a 14 diz: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e a você mesmo. Não podeis servir a Deus e as suas riquezas. Irmãos, quando você se dá demais para aquilo que você quer, o próprio texto diz que há de se chegar a um Deus e afastar do outro. Não tem como eu me aproximar tanto daquilo que eu idolatro e estar perto dessa cruz. Não tem como eu amar tanto o meu trabalho, amar tanto as minhas riquezas, amar tanto os meus passeios e continuar próximo ao meu Senhor Deus. Não tem como eu amar tanto as minhas famílias. Mas são familiares meus, tudo bem. Não precisa ser na hora dos cultos, não precisa ser no momento de servir a Deus, não precisa ser no momento que eu tinha compromisso com a obra de Deus. Mas eu amo tanto a minha família, eu amo tanto esse projeto, mas eu não amo tanto ao meu Deus. Irmãos, a que distância eu estou chegando da cruz, depende a que distância eu estou dos meus projetos pessoais. Os meus passos em direção aos meus projetos não são pecados, desde que não substitui os meus passos em direção à cruz. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O Senhor Deus criou tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O nosso problema, irmãos, são prioridades erradas. A quem temos nós servidos de fato? De fato, irmãos, nós somos servos. Mas de quem somos servos? Nós somos servos do nosso Senhor Deus, nós somos servos do nosso trabalho, nós somos servos dos nossos projetos. Mas eu queria comprar uma casa nova, eu comprei. Agora eu queria mobiliar minha casa, eu mobiliei. Agora eu preciso de um carro novo para combinar com essa casa, eu comprei. Agora eu preciso de uma chácara, eu estou comprando. E depois eu preciso de quê? Irmãos, vai chegar o ponto em que você vai falar assim: depois disso eu sirvo ao Senhor. Você estará vivo até lá?
Wesley, você vai estar vivo depois de alcançar o seu projeto? Será que você vai alcançar o seu projeto, Wesley? Irmãos, nós priorizamos tanto os nossos eus, que nós começamos a agir como donos. Nós esquecemos que somos mordomos e não donos. O amor ao nosso interesse pessoal rouba de nós a percepção do cuidado com a obra de Deus. Não seremos mordomos, irmãos, porque não teremos mais tempo para isso. Não seremos mordomos porque o nosso interesse sumirá. Tudo que eu perco contato, a um ponto, irmãos, que se eu for encostando essa Bíblia e não ter tempo para ler, daqui a pouco eu não sei nem onde guardei. Daqui a pouco eu não sei nem qual livro vem antes de qual. Daqui a pouco eu não consigo entender a leitura de um versículo. Nossa, mas eu lia tanto isso. Isso não, eu lia tanto esta palavra. Até as nossas expressões vão mudando, irmãos. Eu entendia tanto da palavra de Deus. Eu conheci um irmão, irmãos, que não está aqui hoje. Ele me ensinou muito a Bíblia. E hoje está fora da palavra de Deus. Ele me ensinou muito a seguir os caminhos certinho da palavra de Deus. Ele me ensinou, não disse que eu aprendi tudo, mas ele ensinou. Aquela pessoa, infelizmente, está fora da graça de Deus. Aquela pessoa está fora do caminho da palavra de Deus. Está vivendo para o mundo. Irmãos, é triste. A Bíblia diz para a gente que está em pé, cuidado, para não cairmos. Não significa, irmãos, que nós não temos o mesmo risco. Preciso me alimentar. Se eu ficar uma semana à base de água, eu acho que eu não aguento o segundo dia. E eu gosto de comer. Se nós ficarmos, não é nem a questão de gostar, ficarmos sem nos alimentar, esse corpo não suporta. Há uma necessidade de alimento para esse corpo ser sustentado. Irmãos, a vida espiritual não é diferente. Se você começar a ficar sem esse alimento espiritual, começa a virar segundo plano, você vai perder força espiritual. Em segundo lugar, mordomo e seu corpo. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Mais uma vez a palavra de Deus fala, você não é de você mesmo. O seu corpo pertence ao Senhor Deus. Irmãos, o que fazemos com o nosso corpo? Aqui eu peco um pouquinho, eu tenho que confessar meu pecado. Nós não cuidamos tão bem do nosso corpo, irmãos. Eu precisava caminhar, não faço. Eu precisava comer coisas saudáveis, nem sempre faço. As que são gostosas eu como. As outras, a falta de disciplina, não faço. Irmãos, nós precisamos evitar algumas coisas, não evitamos. O Senhor nos deu um corpo tão perfeito e sem pecado. E desde o início da humanidade, Adão e Eva conseguiu estragar isso. E você sabe o que é pior, irmãos? Nós apontamos o dedo para eles e fazemos o mesmo. Como que eles podem ter cometido tal engano, tal erro? Eles não sabiam, o Senhor não avisou ele, avisou de fato. O Senhor não tem nos avisado também, irmãos? O Senhor tem nos avisado e nós simplesmente não o fazemos. Não fazemos certo, sabendo fazer o certo. Nós temos a palavra de Deus que completa para nos ensinar. Temos a ciência que Deus deu para nos ensinar. Temos exemplos errados para não seguir. E nós simplesmente ignoramos. Essa semana eu estava compartilhando com surdos que há um pecado que nós sempre vigiamos. É o pecado que exige uma ação minha para fazer este pecado. Por exemplo, para mim roubar eu tenho que cometer uma ação. Para mim mentir eu tenho que ter uma ação de mentir. Para mim falar mal de alguém, fofocar, eu preciso ter uma ação para isso. Para mim brigar com alguém eu preciso de uma ação. Para desrespeitar eu preciso. Irmãos, o pecado que nós não vigiamos é aquele pecado do que deixamos de fazer. Por exemplo, hoje eu não falei de Cristo, hoje eu não li a palavra de Deus, hoje eu não orei ao Senhor, hoje eu não falei para minha esposa que eu a amo, hoje eu não auxiliei minha esposa no que ela precisa, estou vendo ela precisar de mim, não ajudo, os meus filhos precisam de mim, eu estou ignorando. Irmãos, pecados que nós acostumamos a não perceber, porque é aquilo que eu deixo de fazer.
E deixar de fazer o certo sabendo fazer, a Bíblia diz que é pecado. Então nós precisamos vigiar esses pecados também. O que eu tenho deixado de fazer? Eu tenho deixado de ir aos cultos? É pecado também. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Eu estou deixando de orar pelo próprio ministério? É pecado também. Estou deixando de buscar a Deus? É pecado. Irmãos, cuidado com os nossos pecados que nós nem sequer percebemos, porque acostumamos não fazer, mas não deixa de ser pecado. Nossa falta de mordomia com o nosso corpo, veja alguns exemplos, nós expomos nosso corpo a algumas fadigas desnecessárias e constantes. O nosso esforço físico, mental, que penaliza a nossa vida, a nossa saúde. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se esse templo não estiver forte, ele não trabalha. Se esse templo não estiver saudável, ele não tem como trabalhar. Comer ou dormir pouco, comer ou dormir mal. Aqui eu consigo pecar também, irmãos. Às vezes nós temos horário de comer? Não. Às vezes não temos horário de dormir? Não. Por quê? Nós marcamos coisas, e marcamos. A retaliação da saúde no trabalho pela ambição de lucros, a prostituição, as relações sexuais fora do casamento, vícios, drogas, álcools, fumos, comidas, remédios, internet, celular, WhatsApp, etc. Irmãos, tudo isso, nós estamos crucificando este corpo. Nós não estamos sendo mordomos que zelam daquilo que pertence a Deus. Amanhã, se eu te chamar você, vamos fazer uma visita, não posso, estou tão cansado. Amanhã o pastor, irmãos, me ajuda aqui. Não posso, pastor, estou tão cansado. Nós não cuidamos daquilo que é prioridade em nossa vida. Letra B, como zelamos do testemunho através do que fazemos com o nosso corpo? Irmãos, pode um médico diagnosticar operações cirúrgicas desnecessárias? Há pouco tempo passou no Fantástico, se não me engano, cirurgias desnecessárias para vender peças para o corpo, né? Ou seja, próteses. O médico crente que confia no Senhor Jesus pode fazer isso? Nem os outros podem, mas eu como cristão, será que eu vou compactar com essas coisas? O mecânico vai trocar a peça de um carro sabendo que não está estragada porque almeja lucro? Irmãos, o que nós temos feito, ainda que homens não vejam, o Senhor Deus tem ciência. Será que nós temos sido honestos o suficiente para com Deus? Nós estamos ou não administrando tudo isso diante de Deus? Foi o Senhor Deus que me deu essa oportunidade. Eu tenho gerenciado isso como glorifica ao nosso Deus? Nós cometemos erros, irmãos, que não precisávamos ser orientados para cometer ou deixar. Por exemplo, eu não preciso orientar um mecânico a não trocar uma peça que não é necessário. Mas, irmãos, são pecados que nós às vezes fazemos semelhantes. Não necessariamente precisamos de orientação, precisamos dizê-los que glorifique a Deus. Em terceiro lugar, mordomo e o seu tempo. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ninguém tem maior tempo do que eu, ninguém tem maior tempo do que este, do que aquele outro. Sempre que fala de tempo, eu lembro do pastor Elias, quando ele dizia no instituto, ele falava assim, se você tem 24 horas do seu dia e não está dando tempo, você está encrencado. Ele usava muito essa expressão. A verdade é que desde da criação do mundo, o dia continua com 24 horas. E por que alguns têm tempo e outros não têm? Prioridades erradas. Irmãos, eu fico envergonhado quando eu olho para os nossos líderes. O que eles fazem com o tempo deles parece um milagre. E a gente olha, mas eu não tenho tempo. O que eles fazem com o tempo deles parece um milagre. Remindo o tempo enquanto os dias são maus. Jesus disse a Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, as nossas escolhas fazem diferença em nós remirmos o tempo. Se você buscar a direção de Deus, você já vai ganhar tempo por não tomar decisões erradas, porque o Senhor Deus vai direcionar você. Se você evitar problema com pessoas, você não tem que voltar lá para resolver tais problemas, você está ganhando tempo. A sabedoria que Deus reserva aos retos, você deve buscar.
Como temos gastado o nosso tempo, irmãos? Nós conhecemos a Bíblia hoje mais do que antes, quando aceitamos a Cristo? O nosso culto pode ser um compromisso cancelado ou adiado? Será que hoje tem culto? Não, mas isso aqui eu posso cancelar, outro dia tem culto novamente. Irmãos, é assim que nós somos mordomos de Cristo? E eu fico imaginando, eu já ouvi de pessoas, não, tem culto semana que vem. Imagine se todos nós, no mesmo dia, pensarmos que semana que vem tem culto, a gente pode faltar hoje. E vem uma única pessoa visitante que não é salva. Aonde está o nosso compromisso com a obra de Deus? Não, quando der eu vou. Irmãos, não é assim. Imagine se o Senhor Deus falar assim, quando der eu te abençoo. Quando der eu vou ouvir a sua oração. Nós temos feito mais para Deus do que antes. O texto que Jesus mostra que nos desafia a saber fazer com o nosso tempo, não é ter mais tempo, irmãos, mas o que fazer com esse tempo. Vale a pena sacrificar o meu tempo com Deus para ter um bom tempo com o homem? Eu sou capaz sim de faltar o meu tempo com Deus para priorizar meu tempo com homens, com pessoas desse mundo, com prioridades desse mundo. Eu me lembro de uma vez que nós fomos convidados como empresa a fazer parte de um sindicato em que todas as reuniões eram na quarta-feira, todas. Eu ainda falei para minha esposa, isso não é de Deus. Por que nas quartas? Nós falamos para eles, nas quartas eu tenho compromisso com Deus. Nas quartas eu tenho compromisso na igreja. Ah, ninguém pode substituir você? É a primeira coisa que você escuta. Ninguém pode substituir a você. Facilmente alguém me substitui, irmãos, mas dificilmente é impossível alguém substituir meu Deus. Amém? É fácil eu ser substituído, mas o meu Deus não. Faça, irmãos, faça valer a pena. Gálatas 6, versículo de 9 a 10, diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Valorize os homens que Deus tem te dado a liderar a sua vida. Terceiro, remindo o tempo, Colossenses capítulo 4, versículo de 5 a 6, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais com que vos convém responder a cada um. Como me convém responder às pessoas que não confiam ao Senhor Deus? Como me convém responder às pessoas da própria igreja? Como me convém responder aos homens da fé, aos domésticos da fé? Irmãos, o meu cuidado com as palavras que saem da minha boca, eu estou também cuidando do que é pertencente a Deus, porque o meu testemunho é para a glória de Deus. A minha vida deve glorificar ao meu Deus, ou eu não estou administrando o que o Senhor confiou a mim fazer. Não procrastine, você nem sempre terá a oportunidade de fazer o que Deus deixou para você fazer. A sua família pode não querer servir ao Senhor quando você quiser. Irmãos, há famílias que passam anos e anos chamando um membro, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Talvez quando você resolver, eu vou, a sua família não queira mais. Seus filhos podem não querer te ouvir quando você se interessar em falar com eles. Há filhos almejando o perdão dos pais, há pais almejando o perdão dos filhos. Irmãos, se nós deixarmos para depois, é possível que nem queiram mais que nós os perdoemos. O seu cônjuge pode perder a esperança de que você vai mudar. Há pessoas esperando o seu esposo ou sua esposa, ou seus filhos, a sua família mudar. Eles podem perder a esperança. Irmãos, o seu patrão pode não acreditar mais em você. Você pode não ter mais saúde para fazer a obra de Deus. E pior, talvez não ter nem a própria vida para participar dessa obra. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. O pastor João, que o pastor anunciou hoje de Brasília, é um homem que eu conheço pouco, mas é um homem que o pouco que eu conheço, o que eu sei é que é um homem que gastou a sua saúde,
gastou a sua vida em favor que outras almas fossem salvas, em favor da mordomia cristã. Irmãos, ser mordomos de Cristo não é jogar dinheiro no altar. Ser mordomos de Cristo é deixar que o Senhor lidere a sua vida por completo. Toda a plenitude pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ser mordomo de Cristo é deixar que Ele te lidere através das bênçãos que Ele tem te dado. Sim. Ser mordomo de Cristo, irmãos, é aceitar o que o Senhor coloca diante de você para cuidar. Seja fácil ou seja difícil, ser mordomo de Cristo é isso. Veja comigo, finalizando, Efésios capítulo 4, versículo de 7 e 11. Diz assim o texto: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Irmãos, a obra do Senhor é para todos. A palavra do Senhor deixa claro que a todos nós foi derramado a graça na medida do dom que Jesus Cristo Senhor quis derramar sobre cada um de nós. Essa graça foi com um propósito, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E santos são os salvos em Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor deu a você, derramou diante de você o dom através da graça, porque nós não merecemos, com um propósito de que você e eu continuamos a crescer. Aperfeiçoar é tornar-se melhor do que éramos. E se hoje nós somos bons, amanhã nós teremos que ser melhor. Não há topo para ser bom, irmãos, não há topo para melhorar. Na verdade, nós nunca somos bons por nós mesmos. O Senhor vai te capacitar dia após dia, querendo o aperfeiçoamento que dá a ideia de constância, melhora dos santos, com um propósito que é para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja, irmãos. O Senhor não quer te aperfeiçoar para você ganhar dinheiro com o dom que Deus te deu. O Senhor pode usar o seu dom para te abençoar, mas o Senhor quer o seu aperfeiçoamento para uso da obra no ministério dentro da casa de Deus, ou seja, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor quer te capacitar, o Senhor quer me capacitar para usar a edificação do corpo de Cristo, para abençoar a igreja, para abençoar pessoas que não são salvas a vir o conhecimento de Cristo, pessoas que não têm entendimento, continuar com você a crescer e aperfeiçoar-se debaixo da graça de Cristo, a capacidade que é dada por Ele. Você e eu não estamos prontos, irmãos, e não estaremos até que Cristo volte e nos leve a dar um corpo perfeito diante dEle. Irmãos, este mundo, você foi colocado neste mundo, Wesley foi colocado neste mundo para que almas sejam salvas, vidas transformadas e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em todo o tempo. Ser mordomos de Cristo, irmãos, é mais do que simplesmente pensar, eu tenho que dar dinheiro para a igreja. Não, irmãos. A obra do Senhor deve sim, ela necessita de dinheiro. Como eu disse em uma outra oportunidade, eu quero falar sobre dinheiro. Mas eu nunca vou conseguir ofertar para o Senhor se a minha vida não está entregue a Ele. Se eu não pensar como esta Bíblia, como esse livro, eu não vou conseguir contribuir para a obra do Senhor. Se a minha família não estiver diante do Senhor, a minha esposa, os meus filhos, esses não têm que servir a Deus, eu vou servir mais ou menos. Não, irmãos, como família. Meus filhos não podem fazer isso, por quê? Porque a Bíblia ensina ao contrário. Filho, isso não pode, isso é antibíblico, isso não glorifica a Deus, isso está errado. Eu preciso repreender os meus filhos, sim. Eu preciso falar com minha esposa e às vezes ela precisa falar comigo. Irmãos, nós temos que ajudar uns aos outros a crescer e sermos aperfeiçoados no amor de Cristo. Que nós possamos aceitar esse desafio. Eu desafio a você. Tenha sim o Senhor Jesus Cristo como Senhor de sua vida em todo tempo. Tenha o seu corpo dedicado a servir ao Senhor em todo tempo. E tenha o seu tempo entregue na direção do Senhor, para tudo o que você for fazer possa glorificar nosso Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Eu peço que Deus possa abençoar seu coração e que você possa lembrar sempre do dom da graça de Deus. Quando Cristo disse, Senhor,
não a minha vontade, mas a tua. É possível tirar de mim o cálice? Não, mas a tua vontade, não a minha. Que nós possamos ter tal decisão, como Cristo assim nos ensinou. Pai, nós te agradecemos.